Crianças precisam de histórias assustadoras e não tem conto de fada mais assustador do que João e Maria. João e Maria eram um dos meus preferidos na infância, sem dúvida era aquele conto que eu mais pedia para ouvir. E nesse episódio eu vou contar para vocês a verdadeira história de João e Maria, recuperando um pouco do enredo do que seria aí mais próximo do original. E eu vou comentando algumas coisas para a gente entender melhor o significado desse conto. Se inscreva no meu canal, assim você não fica com medo de perder o próximo episódio. Eu estou trazendo várias verdadeiras histórias, tem outros episódios muito legais aí pra sair, como por exemplo, eu estou relendo as Crônicas de Nárnia, agora que vai sair a série pela Netflix. Então em breve eu já vou trazer mais episódios sobre Nárnia. Então vamos lá para a nossa verdadeira história de hoje. João e Maria tem 3 pontos muito importantes e é mais ou menos sobre eles que eu vou falar nesse episódio. O primeiro ponto é o abandono dos pais. O segundo ponto, é claro, é o encontro com a terrível bruxa na floresta. E o terceiro é finalmente o retorno triunfante para casa. Então, passando por esses 3 pontos do enredo de João e Maria, a gente vai conseguir compreender melhor essa história. Se engana quem diz que a coisa mais aterrorizante de João e Maria é a bruxa canibal no meio da floresta. Não, não, não. A coisa mais aterrorizante de João e Maria, sem dúvida, é o abandono dos pais. Inclusive, eu já vi várias pessoas falando sobre isso. Porque, na verdade, o ponto central desse conto de fada é justamente lidar com esse medo que toda criança tem de ser abandonada. Não importa o contexto que a criança viva, não importa toda a segurança do mundo que você coloca. A criança, ela tem uma percepção muito boa, por sinal, de que ela depende dos pais. Então, os pais são o porto seguro. Então, sempre há esse momento de tensão por ela se ver ali como dependente dessas figuras. Sempre há esse momento de tensão em que ela começa a imaginar o que aconteceria se ela se perdesse dos pais. João e Maria vai começar com o pai e a mãe tramando abandonar esses filhos no meio da floresta. Em algumas versões é mencionado aí no início do conto que existe uma grande fome, que todo mundo ali naquela localidade está passando uma fome terrível. E como eles não têm mais nada para dar de comer para essas crianças, surge então a ideia de deixar as crianças à própria sorte. E aí vem muita dúvida de nós, ouvintes ou leitores modernos, mas como assim os pais vão abandonar essas crianças na floresta? Então, esse ponto da história eu quero fazer alguns comentários bem importantes. Uma coisa que eu quero trazer muito importante para a gente entender esse contexto dos pais que abandonam os próprios filhos é que hoje a gente consegue ter uma noção da pobreza, mas a gente não tem uma noção da miséria, principalmente num contexto em que a gente tem ali nesse mundo medieval, onde essas histórias já circulavam, que a gente não tinha muito do que a gente tem de organização hoje. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma organização muito grande com relação aos governos, assistências sociais, existem muitos grupos de caridade, tanto organizados por igrejas, quanto organizados por ONGs mesmo. Então, hoje a gente tem muitos espaços a que recorrer. Não estou dizendo que as pessoas não passam fome hoje, tá, gente? Muita gente ainda passa fome, muita gente ainda passa necessidade. E os orfanatos, em geral, estão cheios não de crianças órfãs, mas de crianças vítimas da pobreza, né? Mas, para resumir aqui, a gente tinha uma situação muito mais grave antigamente, porque quando chegavam grandes fomes, elas eram capazes de dizimar povoados inteiros. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é, sem dúvida, para o próprio fato de como as famílias antes, elas eram formadas. Hoje, na nossa sociedade, a gente tem vários modelos. A gente tem vários modelos de família. A gente tem casais que decidem não ter filhos, pessoas que se relacionam e não necessariamente se casam, se tornam um casal. Existe um controle muito maior sobre planejamento familiar, paternidade responsável. Naquela sociedade não era assim. O que isso significa na prática? Que o modelo era basicamente um homem e uma mulher se juntarem em casamento e os filhos vinham daí. Em geral, vinham muitos filhos, tá? Em geral, vinham muitas perdas também. Então, quando a gente olha para uma história, por exemplo, como João e Maria, e a gente tem ali 2 filhos, fatalmente aqueles 2 filhos são sobreviventes de um mundo de miséria. Então,
ou já tiveram filhos que morreram, ou as gestações não foram para frente. Tudo isso ia transformando a maneira como essas pessoas lidavam com os próprios filhos, principalmente pelo fato de que elas não tinham controle nenhum sobre isso. Então muitas vezes o casal não queria ter filhos, o casal simplesmente se via grávido e tinha que arcar com aquela vida. Então muitas famílias em situações de pobreza, de miséria, elas veem os filhos como um fardo. Então a gente tem dentro dessa sociedade mais pobre realmente uma outra forma de lidar com a paternidade, com a maternidade. Então o medo de pessoas que passam ali por situações muito graves, ele é real. E é por isso que a gente vai ter esse registro aí de João e Maria. Então vamos sair um pouco do nosso castelinho, né, que imagina que isso não é possível de acontecer, porque isso acontece ainda hoje. É só a gente ir para países muito pobres, regiões muito pobres que enfrentam fome, fome geral, fome de modo que não existe nenhum lugar que recorrer. Essas histórias ainda se repetem muito. E os pais de João e Maria tentam abandonar essas crianças por 3 vezes. É só na 3ª vez que o João e Maria eles não conseguem mais encontrar o caminho de casa. Então assim, eles vão deixando as crianças na floresta, vão embora e esperam que elas simplesmente não encontrem o caminho de volta para casa. Só que João ouve a conversa dos pais aí numa madrugada e acaba sabendo o que vai acontecer. E ele se prepara ali, primeiro juntando as pedrinhas, depois ele vai, não tendo mais as pedrinhas, ele vai lá e joga as migalhas do pão que os pássaros acabam comendo. Quando nós chegamos na segunda parte mais relevante de João e Maria, que é justamente o encontro com a terrível bruxa no meio da floresta. Gente, tem algumas adaptações de João e Maria e é cada uma mais assustadora do que a outra. Eu vou deixar o link nos comentários para quem quiser conferir. Mas eu lembro de uma versão da década de 80 que a bruxa dava muito medo e passava no SBT. Quando eles encontram essa bruxa, é como se eles encontrassem, na verdade, a mesma experiência de abandono dos pais. É por isso que algumas crianças, elas expressam esse medo do abandono pelos pais, não por não estar com os pais, mas pelo medo do desconhecido lá fora. É a maneira que elas têm de se expressar. Mas na verdade é claro que o que mais importa para a criança é estar longe da sua família, estar longe do pai e da mãe. Mas ela não consegue expressar isso em palavras. E é por isso que ela cria todo um universo de bruxas malvadas, de coisas terríveis que acontecem lá fora. É claro que na vida real a gente sabe que isso pode acontecer. E histórias como o Chapeuzinho Vermelho alertam para isso. Mas psicologicamente falando, existe um medo sempre implícito na criança de perder os seus pais. E ela projeta isso numa imaginação bem assustadora. E os contos de fadas, eles são muito importantes porque ele vai permitir que a criança lide com esses medos, com esses anseios, mas de uma forma que ela vai lidar ali dentro da historinha, dentro da ficção, e ela vai resolver aquilo internamente. E é por isso que as histórias assustadoras, elas são tão importantes para as crianças, porque elas vão fazer com que a criança lide com aquilo internamente, ela vai resolvendo aquilo. Quando ela ouve numa história que João e Maria, por exemplo, eles triunfam no final, ela sabe que existe uma espécie de esperança para aquela situação. Existe aquele medo, as crianças às vezes enfrentam aquele medo e as histórias ajudam a enfrentar esses medos sem ter que passar necessariamente pela situação assustadora. E aí vem o último ponto mais importante de João e Maria, que é justamente o fato de que elas vão triunfar no final. Existe uma maneira de derrotar essa bruxa e essas histórias elas trazem uma maneira de lidar com isso. Ou seja, João e Maria, eles se organizam ali, eles usam a inteligência, que também representa um rito de passagem aí. É como se João e Maria, eles amadurecessem, como se eles pudessem se organizar e eles pudessem amadurecer e assim derrotar a terrível bruxa. Então eles percebem que por mais terrível que uma bruxa seja, ela tem alguma fraqueza. E no caso de João e Maria, a bruxa é meio cega. Então eles conseguem enganar essa bruxa que está tentando lá engordar o João para ele ficar bem gordinho, para ela poder comer ele primeiro. Depois ela provavelmente vai fazer isso com Maria. Mas enquanto ela não faz isso com Maria, Maria trabalha ali de empregada, né, para ajudá-la aí, enquanto ela vai engordando o João. Depois que João e Maria então se organizam e conseguem amadurecer, que vai ser representado aí pela derrota dessa bruxa terrível, que vai ser queimada viva no forno, a gente vai ter em geral uma simplificação. E é muito interessante de observar como os contos de fadas,
eles foram, depois do desfecho, que o desfecho em geral do conto de fada é quando o problema ele termina. Em geral, os contos de fadas, eles traziam antes um final um pouco mais longo. Então, por exemplo, em João e Maria, a gente conhece a versão que, depois de derrotar a bruxa, milagrosamente, João e Maria conseguem retornar para casa, né? Eles conseguem encontrar o caminho de casa, que eles não estavam conseguindo antes. Mas nas versões mais próximas aí do original, João e Maria conseguem achar joias na casa da bruxa, para meio que resolver a situação financeira deles. A volta para casa, a jornada de volta, ela também tem um caminho aí que eles precisam voltar, então eles precisam atravessar numa gança. Eles chegam diante do rio e eles não têm como atravessar esse rio, mas aparece ali uma gança em que eles têm que ir montado nessa gança, o que representa também que o caminho de volta ele também tem a sua dificuldade, e isso depois é simplificado nos contos de fadas, né? Nessa versão de João e Maria não tem, em geral, essa parte da gança. E quando eles chegam em casa, na maioria das versões, essa figura da mãe, que depois foi substituída pela madrasta, ela morre, provavelmente de fome. Algumas versões mencionam que ela morreu de fome, em outras que simplesmente ela morreu. E é isso, eu vou deixar algumas sugestões para você encontrar as versões de João e Maria. Como sempre nos contos de fadas, eu sugiro a versão da editora 34, Contos Maravilhosos Infantis e Domésticos, que traz aí os contos nas versões mais originais da coletânea dos Irmãos Grimm. Então vale muito a pena, porque você vai encontrar aí sempre os contos aí mais originais nessa edição. Além dessa versão da editora 34, eu deixei outras pra vocês aí, é só ler a descrição do vídeo, que tem outros livros aí ilustrados em inglês, que eu tenho aqui, que eu gosto muito, que pelo menos eu já conferi e indico pra vocês. E agradeço muito por vocês apoiarem o meu trabalho. Não deixe de se inscrever, me diz o que você achou desse episódio, se você também tem medo de João e Maria. E a gente se vê num próximo episódio. Tchau!